Vidas com História. O meu convidado é só um dos melhores médicos portugueses. Tradição que corre no sangue da família, a paz da escrita. Já viveu e trabalhou durante vários anos nos Estados Unidos da América. Tem uma história de vida repleta de momentos marcantes, que tenho a certeza que são de seu agrado. Boa tarde, Dr. Nuno Lobo Antunes. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Em criança esteve gravemente doente. Foi esse um dos momentos que influenciou a ida para a medicina? É difícil dizer, eu tenho a impressão de que um psicanalista provavelmente diria que essa experiência terá tido influência. Eu penso que sim. É a razão por que nós escolhemos uma determinada carreira ou enverdamos por um determinado caminho é sempre multifatorial, são sempre vários os motivos, várias as influências, várias as circunstâncias. E penso que essa terá sido muito provavelmente uma delas, até porque não só fui para a medicina como fui para a pediatria, ou seja, tratar de crianças doentes. De forma que não me repugna pensar que esse acontecimento foi relevante. Como foi a infância do doutor, no bairro de Benfica? Bom, isso é uma pergunta um bocado vasta. Eu teria dificuldade, ou tenho alguma dificuldade em saber por onde lhe pegar. Posso dizer, no entanto, que acabei de publicar um livro há cerca de uma semana chamado Vida em Mim, em que boa parte do livro retrata memórias e imagens da infância e do meu crescimento. E, tal como eu o vejo agora, à distância e com a emoção de um adulto. Seja como for, a minha família era uma família da média-alta burguesia, que acontecia que vivia numa zona de Lisboa que era ainda praticamente rural. O Benfica, de onde eu cresci... não tem nada a ver com o Benfica de hoje em dia. De todo. Portanto, hoje há uma série de prédios, é uma urbe, não é? A Lisboa daquele dia, ou antes o Benfica daquele tempo, parecia com a Vila Franca de Xira de há 30 anos atrás. Quer dizer, havia quintas... Muito rural, muito campestres. Sim, havia bastantes casas, digamos, casas ricas, se quiser, e simultaneamente muito descampado. Eu lembro-me portanto, podia-se brincar na rua com toda a facilidade, os carros passavam de vez em quando, não é? Ainda havia rebanhos a atravessarem as ruas, está a ver? E, portanto, de alguma forma, era quase como... a minha família era quase como fosse de uma pequena aristocracia, digamos, rural, portanto, era mais ou menos esse o ambiente. Embora, de facto, os meus pais sempre tiveram um enorme cuidado em que a nossa aprendizagem, o nosso crescimento se fizesse de uma forma não protegida, ou seja, portanto, nenhum dos irmãos foi para colégios particulares, por exemplo, e a minha mãe insistia em que tivéssemos sempre em escolas públicas, desde a escola primária até ao final do liceu. E, portanto, havia, digamos, um aprendizado que provinha do contacto com toda a espécie de gente, de todos os meios sociais, económicos, e, portanto, sob esse ponto de vista era muito enriquecedor, porque acho que fez com que todos nós aprendêssemos a julgar as pessoas por aquilo que elas valem, mais do que por aquilo que elas vestem. Doutores, têm irmãos médicos? Influenciou também o facto de ter irmãos, para além do pai, que já era um conceituado médico na altura? Eu não sei, eu acho que seguramente... sabe que é difícil dizer, porque eu tenho a impressão que já há cerca dos 9, 10 anos já sabia muito bem o que queria. E sabia que queria ir para a medicina. E, portanto, acho que bem mais do que... E, portanto, os meus irmãos estariam, se calhar, ainda a acabar o liceu ou no primeiro ano da faculdade. E, portanto, a influência deles não foi determinante. A do meu pai, penso que sim, que foi muito importante. Agora, o meu irmão João, por exemplo, que é neurocirurgião, foi muito importante na minha carreira médica. Foi importante
porque era uma voz que eu sempre ouvi e que sempre respeitei imenso. Foi determinante na minha ida para os Estados Unidos e, portanto, eu diria que não foram tão importantes em termos de escolher medicina, mas, sobretudo, o meu irmão João foi fundamental na minha formação médica. Na introdução do livro Sinto Muito, diz que queria ser santo. Qual foi o milagre mais importante que fez? Uau! Bom, querer ser santo não significa que se lá chegue, em primeiro lugar, e eu seguramente não cheguei lá. E se depois fiz algum milagre, duvido. Acho que não fiz milagre nenhum. Seja como for, quando eu digo que gostaria de ser santo, gostaria de cometer o menor número de erros possível, por um lado, e depois ter o respeito pelo próximo, que só os santos conseguem, de alguma maneira. Era mais nesse sentido. Eu acho que todos os dias, quando nós somos testemunhas do amor sob as suas diversas formas, somos testemunhas de milagres, de alguma maneira. Pelo menos é assim que eu sinto. E na minha vida profissional fui testemunho de atos de amor verdadeiramente extraordinários, e ser testemunha desses atos de amor foi, para mim, nesse sentido, muito lato milagre. Foi uma bênção, se quiser. A família foi muito importante, certamente. A figura do pai também era médico neurologista e a ligação com Egas Muniz foi uma das referências. Bom, o Egas Muniz é um bocadinho mais velho que eu, e, portanto, agora, em si, eu não cheguei a conhecer. O meu pai conheceu e trabalhou com ele. Quem trabalhou ainda mais diretamente foi um dos meus tios, que também era professor era neurocirurgião, Pedro de Almeida Lima, que foi o neurocirurgião que trabalhou diretamente com o Egas Muniz. O Egas Muniz não podia operar, era neurologista, e todas as suas descobertas envolviam atos cirúrgicos, de alguma maneira, atos invasivos. E como ele não os podia fazer, quem os fazia era o meu tio. E do ponto de vista depois da análise da patologia, era o meu pai que o fazia. Portanto, havia uma ligação estreita de vários membros da família ao professor Egas Muniz. De alguma maneira, a maneira que eu posso dizer que ele me influenciou foi porque a presença do Egas Muniz, não tanto em pessoa, mas as histórias, a sua figura, etc., estavam muito presentes em minha casa. E, sobretudo, era duas características que me pareciam absolutamente notáveis. Ele começou a fazer investigação já depois dos 40 anos, que é algo absolutamente invulgar, porque ele era sobretudo, depois foi diplomata durante muitos anos e exerceu uma influência muito importante em termos da diplomacia. Mas, portanto, o facto de ele ter começado a fazer investigação muito tarde, para mim, foi um estímulo, no sentido de dizer que nunca devemos desistir. Por outro lado, foi altamente inovador do ponto de vista social. A tese do Egas Muniz chamava-se A Nossa Vida Sexual, o que naquela altura era uma pedrada no charco, sobretudo em Portugal. Portanto, foi um choque na realidade portuguesa de então. Sim. E finalmente, por ser um inovador e um inovador que arrisca. Quer dizer, aquilo que ele fez representava um risco. O pensar as doenças mentais, que a gente podia tratar uma doença mental intervindo diretamente no cérebro do ponto de vista cirúrgico, era uma inteira novidade. E, portanto, aqui temos um homem que era ousado, inovador e que levou essas suas qualidades e risco até muito tarde na sua vida. Quando ia visitar o pai ao hospital, o que é que sentia? Sentia que o futuro passava por ali? O futuro passava por ali, seguramente. Quando era, enfim, os sentimentos variaram ao longo do tempo. À medida que nós crescemos, as emoções são distintas e a visão e a percepção que nós temos do que se passa também vai amadurecendo naturalmente. Em criança pequena, sobretudo, gostava de ver o meu pai muito respeitado pelos colegas, respeitado pelas enfermeiras. Havia um halo de um certo poder e de uma respeitabilidade que eu, como filho dele, naturalmente apreciava ver. Mais tarde, havia aspectos do ponto de vista técnico que me maravilhavam, porque ele era um ótimo semiologista, quer dizer, colhia muito bem os sinais dos doentes, era um apaixonado pela sua subespecialidade, que era a patologia,
e era um profundo conhecedor dessa matéria. E, portanto, havia muitos aspectos daquela figura que me impressionavam e que, de alguma forma, o nosso caminho é feito através de quem nós somos na nossa genética e também aquilo que absorvemos de quem admiramos, não é? E no aspecto em relação à figura do meu pai havia esses dois componentes misturavam-se numa pessoa só. No liceu, era bom aluno. Lembra-se dos tempos do liceu? Lembro-me, foram esses tempos? Sim, lembro-me bastante bem. Não era bom aluno, era mau aluno. Ou antes, era um aluno medíocre. Era daqueles alunos que não chumbavam, iam passando todos os anos, mas absolutamente à tangente. E não era assecante por milagre, quase. No último ano do liceu não chumbei por pouco. E, portanto, não me tinha a mim próprio como grande coisa e, sobretudo, também não me tinha como grande aluno. Eu sentia-me no liceu muito perdido. Não percebia muito bem o que é que ali andava a fazer, qual era o objetivo. Eu penso que é algo que eu às vezes vejo, sobretudo em rapazes que, tendo alguma qualidade e podendo ser inteligentes, etc., têm uma grande dificuldade em se encontrar. E as raparigas, no geral, amadurecem mais cedo, são mais sólidas e esse problema não se observa tanto. Mas com os rapazes não é tão raro assim. Mas, portanto, não foram tempos felizes do ponto de vista académico, nem por isso. Os sucessos foram mínimos e portanto, foi uma passagem algo aflitiva para mim e que não me deixou muito boas memórias, para ser franco. E no que respeita às amizades, foi aí que fez os grandes amigos? Foi aí que começou a construir as grandes amizades? Eu acho que se podem fazer grandes amizades em diversas etapas da vida. Há amigos que eu transporto do tempo da escola primária. Não muitos, mas enfim, 1 ou 2. Depois do liceu, houve outros que permaneceram firmes. Mais na faculdade e ainda agora tenho grandes amigos que conheci há relativamente pouco tempo, há poucos anos. E, portanto, há um entendimento, e a cumplicidade, o mesmo olhar sobre a vida e sobre as coisas pode acontecer em diversas etapas da vida. Não tem necessariamente que ser trazido da infância. E no que respeita aos tempos universitários, como foi a época universitária na Faculdade de Medicina? Bom, aí as coisas começaram a correr melhor, sobretudo do ponto de vista académico, eu diria, porque se era um mau aluno no liceu, era bastante bom aluno na faculdade. E, em parte, essa mudança deveu-se a um homem notável, que muitos dos nossos ouvintes poderão conhecer, ou ter ouvido falar, que era António Damasio. Que foi, aliás, quem escreveu o prefácio do livro Sinto Muito. Exatamente. Teve a amabilidade de me escrever o prefácio. Ele é meu amigo, é um neurologista de fama mundial, é um personagem que é conhecido em todo o mundo, um homem, um investigador da neurociência, e com quem eu trabalhei enquanto aluno da faculdade. E ele teve um papel importantíssimo no fazer-me acreditar que tinha qualidade para ir além do que tinha feito até então. E esse estímulo vindo de alguém tão inteligente, tão sensível, tão brilhante, foi para mim o encorajamento que faltava para dar um salto de qualidade em relação àquilo que era a minha carreira estudantil. Gostou mais dos tempos universitários do que dos tempos do liceu? Sabe que vamos lá ver uma coisa, mesmo os tempos do liceu não são constituídos apenas por aquilo que se faz no liceu, prende-se com um crescimento também que anda à volta da vida familiar, são as primeiras descobertas do ponto de vista emocional, as primeiras namoradas. Nessa altura o Benfica ganhava com regularidade. É um grande benfiquista, doutor. Sou ferrenho. Vivia em Benfica, mas também era benfiquista. Exatamente, nem podia deixar de ser de outra maneira. Bom, por acaso o meu irmão João é de Sporting, todos os outros 5 são de Benfica. O meu pai era atleta, foi atleta do Benfica, e portanto éramos todos de encarnado.
E como eu digo, nesse tempo o Benfica ganhava com grande regularidade e, portanto, pelo menos os domingos eram, no geral, bastante bem passados. E, portanto, hoje nem tanto. Hoje nem tanto. De maneira que, evidentemente, que há um tempo da adolescência em que a escola é um fator importante, mas é apenas um deles. Na universidade muda muita coisa, não é? As relações afetivas passam a ter um caráter mais sólido e mais profundo e mais... eu ia dizer quase que difícil, menos lúdico de alguma maneira, mas simultaneamente temos um outro olhar sobre as coisas, mais refletido. E, portanto, são etapas diferentes, em alguns aspectos foi melhor, noutros terá sido pior, nem todos os anos igual, enfim, vamos tocando a vida para a frente. Eu tinha um professor muito pessimista, um americano, que dizia que a vida era uma viagem de crise para crise. Bom, os tempos políticos, de facto, é isso que sugerem, mas nós só podemos, se calhar, apreciar os tempos da bonança entre duas crises, e, portanto, eu diria que é difícil dizer se foi melhor uma parte se outra. Foram etapas diferentes, do qual recordo, tenho memórias diferentes. Porquê escolheres Oncologia Pediátrica? Bom, eu devo dizer que nem era Oncologia Pediátrica, era Neuro-Oncologia Pediátrica, ou seja, é uma especialidade dentro do ramo da Oncologia. Eu tratava sobretudo tumores cerebrais em crianças e, em particular, as complicações do sistema nervoso, do tratamento e dos tumores, do cancro em crianças. Bom, o que aconteceu é que eu era consultor de neurologia, fui convidado para consultor de neurologia do IPO, mas não tinha tido um treino específico nessa área, e senti que necessitava de aprender mais para poder verdadeiramente fazer bem aquilo que me tinham pedido para fazer. E foi nessa altura que surgiu a oportunidade de ir para o melhor hospital de cancro dos Estados Unidos, o maior, o mais conhecido, o Memorial Sloan Kettering, em Nova Iorque. Foi a primeira vez que foi para os Estados Unidos. Foi a segunda vez. Eu treinei-me em neurologia pediátrica, e eu digo treinei-me porque essa expressão americana ou inglesa, training, ou antes quiser fiz o internato de neurologia pediátrica na Universidade da Colômbia, em Nova Iorque. Foram 3 anos e depois vim para Portugal. 85 ou 88? 85 e 88. Vim para Portugal, onde fiquei cerca de 10 anos mais. E em 94 volta aos Estados Unidos? Em 94 volto para os Estados Unidos, exatamente. Esta foi quando voltei de novo, que fiz então a especialidade de Neuro-Oncologia Pediátrica. Como digo, para tentar saber um bocadinho melhor fazer melhor aquilo que me tinham pedido para fazer aqui, e onde não havia treino específico. E, portanto, fui para o Sloan Kettering, fiz 3 anos lá de subespecialidade. Foi uma espécie de uma aventura, porque a verdade é que eu já era, enfim, um médico razoavelmente conhecido dentro da neuropediatria, podia dizer que era bastante conhecido, tinha 2 consultórios em Lisboa, enfim, nos sítios chiques, tinha um lugar no Hospital de Santa Maria, um lugar hospitalar, enfim, perpétuo, se quisesse, e larguei tudo aos 40 anos e fui com uma mochila às costas e voltar ao princípio. Tenho algum orgulho de o ter feito. As coisas correram bem. Ao fim de 3 anos, que foi a especialidade, convidaram-me para ficar, e fiquei mais 4 anos até antes de voltar definitivamente para Portugal. Quando acabou o curso, teve uma experiência em Manteigas de um ano. Verdade. Como foi essa experiência? Uma experiência fantástica. Naquele tempo, parece que estou a falar à Bíblia, não é? Naquele tempo, mas a verdade é que naquele tempo os médicos, quando se acabavam de formar, tinham que fazer o chamado serviço médico à periferia. Era um ano em que eram deslocados para a província, assim se dizia, para locais onde houvesse falta de médicos. As cobaias eram as pessoas da localidade? Bom, eu não diria propriamente, espero que não fossem muito cobaias. A verdade é que eram pessoas que estavam não tinham meios médicos, não tinham apoio nenhum, e, portanto, viam com muito bons olhos a chegada de médicos jovens, claro que inexperientes, obviamente, mas todos muito dedicados e com um grande entusiasmo. Parte do sítio para nós íamos parar era sorteado.
E a mim e a alguns dos meus amigos calhou-me manteigas, e ainda bem, porque foi uma experiência extraordinária. Um tempo da minha vida que recordo com imensa gratidão, a possibilidade de o ter vivido. Foi uma experiência, tanto do ponto de vista humano como profissional, inexcedíveis. E, portanto, acho que, embora do ponto de vista técnico tivesse atrasado a minha preparação, a verdade é que ganhei imenso com essa experiência. Nos tempos livres, era guarda-redes da equipa de bombeiros. Lá em Manteiga. Eu sempre joguei bem futebol de salão, à baliza, não era bom guarda-redes. Também tinha experiência de jogar à baliza no handball, e, portanto, a técnica é muito semelhante. E portanto, e sobretudo as pessoas ficaram extremamente surpreendidas que viesse lá o doutor de Lisboa e se pusesse à baliza e fosse para um guarda-redes. De maneira que fui convidado, efetivamente, fui convidado pela corporação para a representar, e sob esse ponto de vista as coisas correram muito bem. Já quando me convidaram para a equipa de futebol de 11 foi uma desgraça, porque a técnica de guarda-redes de futebol de 5 e futebol de 11 não tem nada a ver uma coisa com outra. São completamente diferentes, e portanto a minha tendência era quando as bolas iam baixas, de esticar a perna, e como você calcula, esticar a perna para uma baliza de 7 metros, ou lá o que é, não. É complicado. Não se ganha nada com isso, de maneira que foi um enorme fiasco. Mas enfim, no futebol de 5 lá me ajeitei. E em relação a outros fogos, teve alguma paixão por manteigas? Lembra-se da primeira namorada que teve? Espera lá, vamos com calma, porque eu em Manteigas, casei-me em Manteigas. Eu devo dizer que me casei mais do que uma vez, sou perito em casamentos, bom. Mas, além de ser perito em medicina... Casei-me em Manteigas, e portanto, mas não foi, como calcula, o meu primeiro amor. Mas enfim, foi a minha primeira mulher, e a mãe do meu filho, Duarte, e só por isso foi um casamento bem sucedido, no sentido em que foi por me ter casado que tive o Duarte, que é um homem verdadeiramente extraordinário, e em que eu tenho um orgulho inexcedível. Agora, mas não foi o meu primeiro amor, como pode calcular. Quando você me perguntar assim de repente quem foi o seu primeiro amor, eu não hesito e digo que foi a Marisol. Você não sabe quem é a Marisol. A Marisol era uma atriz espanhola. Quando eu tinha para aí 9 ou 10 anos, já teria 10 ou 11 ou 12 ou 13, não sei bem. Era uma jovem adolescente que era lourinha, de olhos azuis, e cantava muito bem, e naquele tempo havia uma cinematografia espanhola que nós seguíamos, e portanto eu estava profundamente apaixonado pela Marisol. A Marisol neste momento já deve ter para aí 70 anos, mas tenho a impressão que eu às vezes digo a brincar que nunca gostei de ninguém tanto como gostei da Marisol, porque de facto era uma paixão que era só coração, como calculo, aos 10 ou 11 anos, mas era muito coração. E há algum tempo um senhor espanhol ligado a um grupo de comunicação prometeu-me que me ia apresentar a Marisol ao fim destes 40 anos. Eu espero ainda poder realizar esse sonho de cumprimentar o meu primeiro amor, que ela nunca soube, obviamente, que existia sequer. Em relação aos Beatles, era um fã dos Beatles? Era e é um fã dos Beatles? Era e sou um fãzíssimo. Bom, os Beatles preenchiam os verões, não é? Em cada ano, praticamente. Sobretudo... Teve muitos vinis. Não tinha muitos, que eu não tinha... os meus pais não eram muito generosos em termos de mesada, de forma que o dinheiro era muito bem contadinho. Mas, sobretudo, quando saiu o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, teve um impacto estrondoso. E tenho a impressão que foi um verão em que não se ouvia mais nada, a não ser o lado A e B. Nessa altura, já estamos a falar de amores, estava muito apaixonado por uma senhora que agora é avó, com certeza. Enfim, não sei se é. Mas cujo primeiro nome era Rita. E havia uma música desse disco que era o Lovely Rita, Meter Maid, e portanto, mais uma razão para os Beatles terem ficado gravados
naquele verão de adolescente. Doutor, teve uma experiência, aliás, duas experiências nos Estados Unidos. A primeira entre 1985 e 88 e mais tarde entre 94 e 2001. Como é exercer medicina nos Estados Unidos? É muito diferente do que exercer na Europa, mais concretamente em Portugal? Bom, há aspectos que são, obviamente, comuns em todo o lado. O sofrimento das pessoas é igual, o que elas ambicionam, desejam é igual, do que fazem força ou fraqueza, os princípios e os mecanismos são os mesmos. E, portanto, as pessoas, como o ser humano, se quiser, é idêntico, é o mesmo em Nova Iorque ou em Lisboa. E, portanto, naquilo que é verdadeiramente essencial, nada muda. Agora, há aspectos que eu diria, se calhar, culturais, que são distintos. Por um lado, eu devo dizer que era não só praticar nos Estados Unidos, era praticar num hospital que era o líder, numa cidade como Nova Iorque. São coisas um bocadinho diferentes. Eu, seguramente que a minha experiência, também tive experiência, por exemplo, no Hospital Harlem, uma experiência poderosíssima sobre diversos pontos de vista, mas que não era idêntica, obviamente, à que tive num hospital de ponta, digamos assim, como era o Sloan Kettering. E depois há aspectos que se prendem com a relação entre técnicos, entre os diversos médicos e dos médicos e as enfermeiras, que são absolutamente distintos daquilo que se passa, por exemplo, em Portugal. O ritmo de trabalho, a intensidade do trabalho é diferente também e era claramente maior nos Estados Unidos. Para lhe dar uma ideia, no internato, portanto no primeiro ano da especialidade, digamos assim, houve semanas em que chegava a trabalhar entre 110 a 120 horas. E estava de banco cada 3 dias e não havia folgas, não havia pausas, não havia nada. Era uma imersão completa no trabalho hospitalar, de uma intensidade sem par. Eu tinha, quando estava de urgência, tinha a meu cargo 90 doentes, fora aqueles que tinha que internar e que iam surgindo do serviço de urgência, etc. Portanto, é uma intensidade de trabalho inimaginável e só quem passa por essa experiência que verdadeiramente percebe o que isto representa de esforço físico, de esforço psicológico, de necessidade de focagem, e também, obviamente, a experiência que se ganha com um ritmo de trabalho destes. Depois há uma seriedade na forma como se fazem as coisas, um respeito pelo doente, que por vezes não existe em Portugal. Respeito esse que passa por coisas às vezes muito simples, como seja, por exemplo, até o cuidado no vestir, o cuidado na apresentação. É verdade, eu li no livro do doutor, quando foi pela primeira vez no hospital, o médico responsável disse: vistam de forma a agradar aos vossos avós. Exatamente. E, portanto, a ideia é o cuidado com que se lida com alguém que está deitado e está numa cama, portanto, os chamados bedside manners, os cuidados, as boas maneiras, é algo que é também muito apreciado. Portanto, além do conhecimento técnico, digamos assim, do conhecimento dos livros, das revistas, dos artigos, saber-se bem o que se faz, havia também um cuidado excepcional na forma como se era apresentado, como se falava, como se comunicava os problemas, etc. Portanto, e depois o diretor do hospital, por exemplo, é um homem que era prémio Nobel, foi prémio Nobel aos 40 anos, e que chegava todos os dias de mochila, camisa aos quadrados, sem gravata e de bicicleta. Simplicidade. Sim, portanto, aquilo que é a prioridade e quais são os valores mais importantes estão claramente expostos para todos. Depois, embora a competição seja uma competição muito grande... É saudável, a competição. É uma competição saudável, porque era uma competição em que se respeitava verdadeiramente aquilo que cada um fazia, ou seja,
ainda que, por exemplo, imagino como internos e todos aspirávamos a ficar a um lugar no hospital, por exemplo, mas ninguém regateava cumprimentos se nós fizéssemos uma coisa bem feita, quer dizer, o próprio competidor, assim se quiser chamar, enfim, não era um colega, mas nunca regateava um elogio se a coisa era bem feita. Em aspectos muito diferentes, não era raro, por exemplo, os médicos irem ao enterro dos doentes, de quem eram mais próximos, e já vamos falar e a família mais adiante sentia isso como um apoio continuado. Havia tantas diferenças de atitude, diferenças de cultura. Por outro lado, o contacto físico, o consolo de mão com mão, pele com pele, é muitíssimo mais restrito numa sociedade anglo-saxónica do que é, por exemplo, aqui em Portugal. E, portanto, são de facto aspectos culturais diferentes, mas para mim foi, obviamente, uma experiência extraordinária estar a trabalhar e fazer parte de uma equipa que era considerada a melhor do mundo no campo onde eu trabalhava. Portanto, imagino que é a mesma coisa que ser jogador do Real Madrid em termos médicos. Ganhar a Champions. Sim. Bom, o problema é que nós tínhamos que tentar ganhar efetivamente todos os jogos e todos os dias era uma final. Isto enfim, em linguagem futebolística é um lugar comum, ali não era uma realidade, porque era mesmo do final que se tratava. Foste pensar e buscaste conselho entre os teus amigos. Foste dançar com golfinhos, que se transformaram, como gata borralheira, em coches e corcéis, suaves, dóceis, que a estrada da água não dá solavancos. Disseste que sim, que eras criança, e que do teu lado estariam fadas e doentes, cavaleiros, andantes, de armaduras reluzentes. Fé, amor e esperança, que não haveria malefícios que ousassem transpor esses muros. Mais a tua alegria. Este é um excerto do livro do Dr. Nuno Lobo Antunes, o meu convidado de hoje. O livro Sinto Muito. Foi o último texto que escreveu para este livro, não foi, doutor? A Jennifer era uma rapariga de 20 anos que, aos 20 anos, teve de decidir entre uma morte certa, mas ao fim de alguns anos, ou arriscar curar-se com um tratamento que era altamente agressivo e que tinha ele próprio um risco de morte que dava a volta dos 20%. Ela decidiu arriscar e fazer esse tratamento, do qual, aliás, veio a falecer pouco tempo depois do tratamento. E uma morte dolorosíssima e desfigurante e terrível. Só que ela pôs uma condição antes de fazer o tratamento, é que queria ir nadar com golfinhos. Nunca o tinha feito, os golfinhos eram o seu animal de estimação, digamos assim, enfim. E portanto, na véspera de fazer o transplante, que era um transplante que se tratava, quis dançar com golfinhos e depois deu-me uma fotografia antes de iniciar o transplante, de uma felicidade enorme, transbordante, na água com um golfinho. E, portanto, antes de arriscar, ela quis fazer o que mais desejava na vida, que era ter essa dança com o animal. Recentemente editou outro livro, tem semanas este livro, que é o Vida em Mim, também da Verso de Capa, e desde já agradeço à doutora Graça da Verso de Capa a disponibilidade e a simpatia que ofereceu estes livros. Qual é o significado da escrita para o doutor? Bom, eu escrevi 3 livros. O primeiro foi o Sinto Muito, e já só para acabar a história da Jennifer morreu, e depois aquilo que foi mais extraordinário é que o pai dela, na véspera à noite, antes, pintou vários golfinhos no próprio caixão da filha, que estava depois exposto. E portanto, eu fui à missa e fui ao enterro. E portanto, de alguma forma, ela morreu rodeada dos bichos que tanto gostava, e o pai, se pode imaginar o que é um pai na noite, na véspera de enterrar a filha, ter o cuidado de desenhar no próprio caixão, pintar no próprio caixão
os bichos que ela tanto gostava. Portanto, é uma história de facto de uma beleza transcendente. Não é a minha escrita que é bela, é a história que é bela. Bom, mas a forma como se consegue passar os sentimentos e os momentos para o papel também requer muito talento. Está bem, mas uma coisa é talento, outra coisa é transcendência. Mas pronto, andando. Portanto, eu sinto muito, que o que se passou é que o que continha dentro de mim era repositório, digamos assim, de histórias extraordinárias, e que eu senti que não podia morrer sem as dar de testemunha a outros homens, a outras pessoas. Portanto, essa foi a necessidade, sinto muito. Depois escrevi outro livro chamado Mal Entendidos, que é um livro mais técnico, digamos assim, um livro técnico. Eu digo que é um livro técnico com vida lá dentro, e que lida sobretudo com miúdos para problemas de hiperatividade, dislexia, déficit de atenção, pronto, miúdos com insucesso escolar, e é dirigido aos pais e aos professores, mas é um livro mais técnico, diria eu. Vida em Mim é um livro completamente diferente. É um diário de memórias. Ou seja, tudo aquilo que nós somos hoje, ou fazemos hoje, de alguma forma reflete aquilo que é uma experiência anterior, e às vezes muito, muito antiga. E, portanto, o passado viaja ao nosso lado, no presente. A vida são recordações de momentos. A vida é feita de muitas coisas. Aquilo que eu quis transmitir, ou que escrevi, foi esse andar ao lado, essa companhia que o passado nos faz no presente, e que de alguma forma também interfere no futuro. E portanto é um diário de memórias. E foi isso que eu passa pela infância, pela adolescência, mas passa também por dar a entender que aquilo que é a decisão do médico é muitas vezes influenciada pela sua história pessoal, e não é puramente um desafio técnico. Tem imenso de pessoal e de emocional, e é isso que o livro quer traduzir. Estamos quase a terminar a nossa entrevista, porque o tempo infelizmente voa, porque seria um prazer poder continuar por tempo a conversa com o Dr. Nuno Lobo Antunes. Prazer seria meu. Vamos a uma rúbrica que é direta à cabeça. Eu digo uma palavra ou duas e o doutor escolhe uma, ou diz aquilo que vier logo à cabeça. Pode ser, doutor? Claro. Uma tentação. Sabe, havia alguém que dizia que resistia a tudo menos às tentações. Eu sou um bocadinho assim. Gelado de avelã. Um defeito. Ter que pensar tanto para encontrar. Amor. É tudo. Família. O mesmo. Aventura. África. Benfica ou Sporting? Benfica! Sempre Benfica. Sempre. Cinema ou teatro? Cinema. Uma cerveja bem gelada ou um vinho tinto bem encorpado? Os dois em ocasiões diferentes. Loiras ou morenas? Eu não posso dizer as duas em ocasiões diferentes, a minha mulher matava-me. Definitivamente louras. A vida é? Tempo entre parênteses, alma nu, sentimento despido de pudor. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um Vidas com História, a grande entrevista na rádio Ultra FM, para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiseres em ultrafm.pt.